As florestas tropicais desse planeta e outros biomas importantes, como a Cerrado e Mata Atlântica, estão sendo degradados para dar espaço para mineração, para monocultura, para o gado. E isso causa uma alteração significativa no clima e no ar e desequilibra o ecossistema. Kenayara hiyoke pandemia ovoku helkwek meu aposikia kishwaku topikia motowachi akoye a ukapana ne Covid-19 koruhu kishovone Bolsonaro ako eshaka kwekuti oshene kishokumu topikia motowachi akoye a ukapana ne pandemia kuhe uke chongi Bolsonaro honrou ne a huntihi Bolsonaro to querer bacuar ranrão putihi micarrabi um putihi honrou ne abaixo tihi cacoé mug huntihi jarratrioca purranrão bain baixo cacoé mug cartenetum putihi Bolsonaro honrou a caie com putihi. Honrou arenear baixo runtihi. Os chavantes estão morrendo. Estamos sofrendo ainda, sem ação. Nenhuma órgão competente. Chegou essa doença e está matando muito chavante. Infelizmente, essa é a grande realidade. Fosse tomada prevenção assim que essa doença foi noticiado e de que todo mundo sabia que iria chegar em qualquer lugar, mas não se tomou nenhuma providência. Ultimamente o distrito vem afirmando, falando que o distrito está combatendo o coronavírus na aldeia, mas na verdade não está sendo feito, falta medicamentos, falta o material, enfim, tudo é em relação ao combate do coronavírus. Então o distrito não está fazendo nada. A mi problema de mi caraí gureco ape orecore indígena, como por exemplo preconceito, racismo, hipocrisia que corroborecou a área. Ao penco lá charrechawa desde que chemitang minha buter com minha pela gente a crescer. Porque a gente tá atrás do nosso direito também como mulher indígena. Então a nossa luta vem muito antes do que vocês imaginam. Atualmente no Brasil existem 305 etnias espalhadas por todas as regiões do país, falantes de 178 línguas. Essa diversidade que poderia ser tão bem preservada e tão bem festejada pelo povo brasileiro, ao longo dos séculos vem sendo esquecida e massacrada. O atual governo brasileiro, desde o seu primeiro dia de mandato, em janeiro de 2019, vem assinando diversas portarias e medidas provisórias em que ataca diretamente os direitos dos povos indígenas no país, que estavam assegurados desde a Constituição de 88. A primeira medida do governo Bolsonaro foi emitir uma portaria, uma medida provisória em que esfacelava a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, transformava ela em duas partes. Uma parte foi enviada para o recém-criado Ministério das Mulheres e Direitos Humanos e a outra parte ficou com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Vejam só, entregou as terras indígenas, os povos indígenas,
aos seus maiores inimigos, os grandes latifundiários que existem nesse país. A luta dos povos indígenas ao longo desses 5 séculos não pararam. E mais do que nunca, nós estamos organizados. Portanto, dia 9 de agosto é para nós um dia de resistência, um dia em que nós, mais do que nunca, vamos reafirmar a nossa existência perante esse governo genocida que a todo custo quer acabar com as riquezas, quer acabar com as matas, quer acabar com tudo que os povos indígenas preservam em seus territórios. Se nós observarmos, as terras indígenas hoje são as que mais protegem a biodiversidade desse país. Se colocarmos no Google Maps, vamos perceber que aonde tem terra indígena está preservado, está verde, as águas são limpas e está aí a usufruto de todo o país. Somos brasileiros, apesar de dizerem que nós queremos levantar países e nações, nós somos brasileiros e queremos ser respeitados nessa nossa diversidade. Cada povo possui uma cultura, cada povo possui uma história, cada povo possui uma sabedoria, e é isso que nós queremos que seja preservado. Então eu digo para todo mundo que mais do que nunca os povos indígenas do Brasil precisam de apoio, precisam de solidariedade. Nicht nur die Corona-Krise plagt Brasilien, auch in Amazonien lodern schon wieder verheerende Brände. Die deutsche Bundesregierung gießt jetzt noch zusätzlich Öl ins Feuer, indem sie das EU-Mercosur-Handelsabkommen pusht. Dieser Deal ist aus dem letzten Jahrhundert und da gehört er auch hin. Denn er fördert den Handel mit Produkten, die den Wald, das Klima und die Artenvielfalt zerstören. Sowie Fleisch und andere Produkte der Agrarindustrie wie Autos und Pestizide. Er belohnt die deutsche Industrie, die sowieso schon viel zu lange von der Ausbeutung und Abholzung in Amazonien profitiert hat. Und mit diesem Deal sendet die deutsche Bundesregierung ein ganz klares Signal an Präsident Bolsonaro, dass sie seine menschen- und umweltfeindliche Politik, die sich insbesondere gegen die indigene Bevölkerung richtet, nicht nur toleriert, sondern sogar noch belohnt. Und gleichzeitig tut dieser Deal nichts, um die Rechte von Menschen und der Umwelt wirklich wirksam zu schützen. Wir brauchen ein Umdenken, wir brauchen internationale Kooperation und das schließt auch den Handel ein, die Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellt und nicht den Profit. Und am heutigen Tag der indigenen Völker ist völlig klar, so wie jeden anderen Tag auch, dass der Schutz der Rechte indigener Völker ein ganz wesentlicher Baustein für eine gerechtere und grünere Welt ist. Estamos juntos. O coronavírus realmente entrou nas terras indígenas, no Chavante. Primeiro entrou na terra indígena São Marco, lá no município de Barra do Garça. Lá começou a ser infectada entre o Chavante. E aí começaram a proliferar essa doença, começaram a morrer muitos chavantes, porque esses dias nós perdemos 2 anciãos, morreram de Covid-19. Um deles, um ancião de Pinhatema, chama-se Ripro. Lá as pessoas se infectaram por causa do velório, né? E aqui também, esse dia, nós perdemos um tio, que chama tio Cidanéria. Essa tocareca, que vocês estão vendo, significa sinal de luto. Quando a gente perdeu uma pessoa, membro de uma aldeia, de uma família, nós raspamos a cabeça. E essa pintura aqui é uma pintura chavante tradicional. Essa gravata aqui é uma gravata tradicional do chavante, né? Então hoje realmente nós estamos abandonados, nós estamos órfãos e a gente está fazendo o que é possível, usando alguns remédios que tem, usando outros remédios dentro do nosso conhecimento, né, o remédio do chavante. A população brasileira também está morrendo muito
muita gente, né, que o presidente devia estar preocupado pela nação, pelo bem-estar da nação e do país, mas não está tendo isso, né? Então a situação do povo indígena hoje está muito crítico, né? E outras etnias também estão morrendo de doenças, né, desse vírus. Nós estamos abandonados totalmente, né? Apesar temos o presidente em cada país, aqui no Brasil não tem nenhum presidente, tá? O país está sem comando e as populações indígenas, população não indígena estão fazendo dentro do que é possível. Primeiramente, gostaria de registrar que em nenhum lugar do mundo é tarefa fácil garantir direitos para as populações tradicionais, especialmente quando se trata de direitos territoriais. Aqui no Brasil, nos últimos 50 anos, se tem avançado. Nos últimos anos, o governo claramente tem um discurso de que não vai mais avançar na regularização de todos os processos em andamento e há uma flexibilização da legislação, aparentemente para garantir uma segurança jurídica. Mas essa segurança jurídica só acontece de um lado e não se conclui o processo até o final, os processos fundiários de regularização até o final. Com isso, aumentam os conflitos no campo, aumentam as derrubadas, aumentam as queimadas e todos perdemos. Estamos vivendo em contexto urbano, não é porque nós quer, porque foi tirado de nós o mais sagrado que é a nossa terra. Nós somos atingidos por o crime da Vale do Nadim. E hoje o nosso grupo se encontra contaminado pela Covid e nós está aqui, vivendo na cidade, sem teu Pai, que é o Deus que nos criou, que é o Deus da água. Eu temo pela vida do nosso povo. Im letzten Jahr war eine Delegation indigener Völker in Deutschland und in anderen Ländern Europas. Sie haben eine eindeutige Botschaft hinterlassen. Sie wollen nicht, dass Regierungsabkommen wie das EU-Mercosur-Abkommen oder durch andere Kooperationen das Agrobusiness in Brasilien gestärkt wird. Das Agrobusiness verfolgt ein Modell der großen Monokulturen. Es dringt vor in den Regenwald Amazoniens und auch in indigene Gebiete. Immer mehr Soja und immer mehr Rindfleisch werden produziert, vor allem für den Export. Auch wir in Deutschland profitieren davon. Dies darf nicht noch zusätzlich durch Abkommen unterstützt werden. Wir sollten die Botschaft der indigenen Völker ernst nehmen. Deutschland und die anderen Länder Europas dürfen das EU-Mercosur-Abkommen unter diesen Umständen nicht unterschreiben und nicht in Kraft setzen. Es sieht vor, dass wir mehr Rindfleisch und mehr Ethanol aus Brasilien exportieren können. Das stärkt das Agrobusiness. Was wir aber stärken müssen, sind die Rechte der indigenen Völker. Dem dient ein solches Abkommen nicht. Wir wollen uns dafür einsetzen in Deutschland, dass Regierungen und auch Nichtregierungsorganisationen indigene Völker unterstützen, sich für ihre Rechte eintreten und diese stärken. Nós estamos vivendo retrocesso nunca imaginado em nossa história. Nós temos presidente que defende a tortura, semeia o ódio e incentiva o genocídio do povo negro, do povo pobre, do povo LGBT e dos indígenas. Estão ao lado do governo também a elite nacional e as instituições financeiras multilaterais, em especial o Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano, a CAF, o Banco Alemão, o Banco Francês, dentre outros bancos, e, mais recentemente, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o UNDP. Es bedarf daher besonderer Schutzmaßnahmen für die indigene Bevölkerung. Die Politik Bolsonaros ist zynisch und kriminell, weil er Trinkwasserversorgung, kostenlose Hygienemaßnahmen für die indigenen Menschen verhindert hat.
Auch Soforthilfe in Form von Krediten für eine ausreichende Gesundheitsversorgung wurden von ihm abgelehnt. Die Bundesregierung darf daher nicht mehr länger schweigen, sie muss jetzt handeln und aktiv werden, gemeinsam mit der Europäischen Union. Das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen muss gestoppt werden. Wir von FFF kämpfen für globale Klimagerechtigkeit und schon deshalb ist es uns nicht egal, was in Brasilien gerade passiert. Im Amazonas werden die Rodungsraten immer größer und Indigene werden vertrieben, ermordet und mit Corona allein gelassen. Wir müssen und wir können etwas hier dagegen tun. Das heißt erstens sofort Datteln 4 abschalten, das mit Blutkohle aus Südamerika beliefert wird, und zweitens das klimaschädliche Wirtschaftsabkommen der EU mit dem Mercosur sofort einfrieren, weil wir Bolsonaro auch nicht subventionieren dürfen für seine faschistische und zerstörerische Politik. Aber Politik darf sich nicht hinter den Konsumentinnen und Konsumenten verstecken. Sie hat die Aufgabe, einen Rahmen des internationalen Handels vorzugeben. Bisher verweigert die Regierung Merkel aber die Übernahme dieser Aufgabe. Die Bundesregierung und die EU müssen gegenüber Bolsonaro klare Kante zeigen. Die Verletzung von Menschenrechten, die katastrophale Umweltpolitik und die Gefährdung der indigenen Gemeinschaften dürfen nicht mehr hingenommen werden. Bolsonaro ist ein Verbrecher und kein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Deshalb müssen wir mit der brasilianischen Zivilgesellschaft, mit den Indigenen zusammenarbeiten, sie unterstützen und dazu beitragen, dass Brasilien wieder auf den Pfad der Demokratie und Menschenrechte zurückkehrt. Ereré. Meu nome é Shirley de Curnan Krenak, pertenço ao povo indígena Krenak do estado de Minas Gerais. E Kren significa cabeça, Nak significa terra. Somos um povo aguerrido, forte e resistente, que a todo dia buscamos sobreviver diante de tantos crimes ambientais. Sofremos com a perda do nosso rio Atu, o Rio Doce, que foi morto pela Companhia de Mineração Vale, BHP Samarco. Em 5 de novembro de 2015, aconteceu um dos maiores crimes ambientais, matando mais de 700 quilômetros de rio de água doce. E nosso povo continua firme, lutando contra todas essas injustiças provocadas pelo homem louco que só busca destruição ambiental em troca de dinheiro. Somos um povo resistente e diante de tanto crime, de tanta injustiça provocada na nossa sagrada Mãe Terra, hoje nós estamos aqui levando a nossa palavra e a nossa voz para mostrar para o mundo inteiro que quando a natureza cobra, ela cobra de todo mundo. Mas nós, povos indígenas do Brasil e do mundo, lutamos 24 horas por dia para vocês respirarem, para vocês terem um ar para respirar, para vocês terem água para beber. Então, a única coisa que nós pedimos é que parem de destruir a nossa natureza, parem de destruir a nossa Mãe Terra. Juntos somos mais fortes. Ereré. E hoje aqui falar um pouco do consumismo europeu sobre produtos oriundos da América do Sul, principalmente do Brasil. O momento é um momento difícil, pois estamos enfrentando uma pandemia mundial, da qual nós, povos indígenas, somos mais vulneráveis. Vulneráveis por falta de política, pelo ataque do Estado brasileiro sobre nossos territórios, com a invasão de madeireiros, garimpeiros e grileiros de terras públicas e terras indígenas. Então é necessário que a Europa, com suas empresas, bancos,
agências, grandes empresas europeias e alemãs que hoje compram produtos brasileiros ou vendem produtos brasileiros, financiam esse ataque sobre o direito nosso como povos indígenas e ameaçam também o mundo. Porque hoje o Acordo Mercosul, os mais vulneráveis serão nós, os povos indígenas e os ambientalistas, que somos os responsáveis pela preservação ambiental e pela proteção da biodiversidade. Que hoje não importa somente a nós, povos indígenas, mas para todo o planeta. Então é necessário que a Europa tome medidas políticas com seus parlamentos em seus países e o Parlamento Europeu, que criem políticas afirmativas, políticas que desacelerem o investimento no Brasil, de produtos que venham oriundos de áreas reivindicadas por nós, povos indígenas, para a demarcação, áreas de povos isolados e recém-contactados, e que cobre o Estado brasileiro políticas afirmativas, porque se queremos um planeta melhor, um mundo melhor e um meio ambiente melhor, precisamos rever nossas políticas de colonização à América do Sul. Então, fica aqui o meu apelo a toda a Europa e a todos os países que compõem a União Europeia e também países que não compõem a União Europeia, que nós precisamos de políticas que reverta a situação contra o meio ambiente e contra nós, povos indígenas. Rainha muitendo e coaimba ewe, correpion wahe amuitetenonde, apukapendere rende aweri kotewe sheni e awamba e oi shendiwe, ani eha eteguanda e kosende chagua apura reio, pachagua aju ahishuka awa umbeuha awa koangagua, happy oshuka upeaha etegua koamombeuha aporereta. Ore Jawegua andou ali querer pucanya de jara o rechá, o pé tuixá, o pé piahá, momburima aguatá. É isso aí. Isso aí, é nóis. Tamo junto.